porque a auriculoterapia é uma técnica de livre formação. Então qualquer pessoa com a vontade, né, e o interesse e a disposição para aprender já está qualificada a se tornar um auriculoterapeuta. E o que vai, né, definir e diferenciar um profissional mediano de um excelente auriculoterapeuta é justamente a dedicação que cada um vai ter à técnica que ele se dispôs a aprender e também a levar esse conhecimento, né, técnico e também de cunho pessoal para as pessoas que realmente precisam daquele atendimento, ou seja, do alívio que o auriculoterapeuta vai poder trazer para a vida das pessoas. Então isso é o que vai diferenciar, né? É isso que um auriculoterapeuta precisa. Não precisa de graduação ou ser especialista ou ter curso técnico na área da saúde, tá bom? Então é uma técnica de livre formação. Perfeito? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Martini e você está no quadro Caminhando na Auriculoterapia. O nosso quadro do nosso grandioso projeto Academia Auricular, que dá os primeiros passos com você na auriculoterapia, trazendo conteúdos muito relevantes, de qualidade, para melhorar e para dar a você a certeza que você está no caminho certo para ser um excelente auriculoterapeuta. Então nós aqui na Academia Auricular pensamos tudo o que for de melhor e também para encurtar o caminho, né, eliminar as dificuldades ao longo do seu caminho para que você possa contribuir de forma mais rápida para a sociedade utilizando uma técnica maravilhosa que é uma arte que é a auriculoterapia. Então seja muito bem-vindo, esperamos que vocês estejam gostando desses conteúdos que nós estamos trazendo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida bastante comum da grande maioria das pessoas que começam os seus primeiros passos, né, na auriculoterapia, que é sobre onde é que você vai atender, né? Então a dúvida em geral é: eu preciso de um consultório para atender com auriculoterapia, né? Então nós já desmistificamos a ideia de que a auriculoterapeuta precisa ter uma formação na área de saúde, né? Então a auriculoterapeuta não precisa ser formado em nenhuma área das graduações das áreas da saúde para poder atuar como auriculoterapeuta. Ele precisa ter um curso, né? Um curso de formação, né? Ou seja, ele precisa ter o conhecimento técnico para isso, porque a auriculoterapia é uma técnica de livre formação. Então qualquer pessoa com a vontade, né, e o interesse e a disposição para aprender já está qualificada a se tornar um auriculoterapeuta. E o que vai, né, definir e diferenciar um profissional mediano de um excelente auriculoterapeuta é justamente a dedicação que cada um vai ter à técnica que ele se dispôs a aprender e também a levar esse conhecimento, né, técnico e também de cunho pessoal para as pessoas que realmente precisam daquele atendimento, ou seja, do alívio que o auriculoterapeuta vai poder trazer para a vida das pessoas. Então isso é o que vai diferenciar, né? É isso que um auriculoterapeuta precisa. Não precisa de graduação ou ser especialista ou ter curso técnico na área da saúde, tá bom? Então é uma técnica de livre formação. Perfeito? Então uma dúvida bastante interessante é justamente essa: se as pessoas precisam ter um consultório para atendimento. E hoje nós vamos falar sobre todas as vantagens, né, de você ter um local para atendimento, ter o seu consultório. Vamos falar sobre as desvantagens e vamos falar os caminhos que você tem como opção para escolher, para decidir o que você pode fazer ao longo dessa sua jornada como auriculoterapeuta, tá bom? Então vamos começar falando sobre justamente, né, essa ideia da necessidade de ter um consultório. Então você não precisa inicialmente ter um consultório para atendimento. Você pode começar como a grande maioria das pessoas começam, né, que é o famoso atendimento a domicílio. Então você não precisa inicialmente de um espaço para atendimento, você não precisa inicialmente ter uma clínica para atendimento, você também não precisa, né, ter uma sala para o seu atendimento.
você pode começar os seus atendimentos, né, atendendo na casa das outras pessoas ou atendendo na sua residência, desde que ela atenda às regulamentações vigentes pela vigilância sanitária, pelos órgãos, né, reguladores e fiscalizadores da prefeitura. Então, cada município, né, vai ter a sua adequação e a sua flexibilização em relação a como você deve proceder para, por exemplo, se você quiser começar os seus atendimentos na sua residência, né? Então aí já vai se caracterizar um espaço para atendimento. Mas isso é até um assunto para outro vídeo, né? Mas enfim, nos cursos, né, nós conseguimos identificar basicamente 3 perfis de pessoas, né, que vão ser os auriculoterapeutas, né, posteriormente, que eu costumo chamar carinhosamente, né, são os coelhos, né, as tartarugas e os avestruzes. Então, entendendo da seguinte forma, né, ao longo, né, do curso de formação, nós observamos esses perfis nas pessoas. Então, o coelho, né, é aquela pessoa que devora o conteúdo, né, se dedica imensamente, começou alguma coisa, ela vai querer finalizar logo, vai querer colocar aquilo em prática logo, né, e no momento em que ela está fazendo, né, os seus estudos, está compartilhando o conhecimento com a gente, está trazendo ideias novas, está aprendendo ideias novas, está elaborando, né, tudo aquilo na mente dela, daquilo que ela vai precisar, seja como recurso material, recurso técnico, né, e de formação pessoal para o atendimento, essa mesma pessoa já está elaborando, né, como é que ela vai fazer para atender as pessoas que vão se beneficiar dessa técnica que ela está aprendendo. Então ela faz tudo rápido e já está planejando, né, tudo lá na frente, como é que as coisas vão se encaminhar, porque ela tem realmente a dedicação, e dedicação quase que exclusiva, né, para aprender, porque ela sabe o potencial que a técnica tem e ela sabe o quanto aquilo vai trazer de retorno para ela, seja retorno financeiro ou em termos de satisfação pessoal por estar conseguindo levar um resultado diferenciado e incrível com a auriculoterapia para os seus futuros clientes, né? Então, na grande maioria das vezes, as pessoas, quando aprendem a auriculoterapia, começam a fazer o seu atendimento, os seus primeiros atendimentos nas pessoas do seu convívio, né, nos familiares e amigos, e depois, quando conseguem uma certa experiência com aquilo, começam a atender de forma mais profissional, né, cobrando inicialmente um valor menor, né, e depois vai escalando conforme ela vai conseguindo ter a clareza e também os resultados satisfatórios no atendimento que ela presta para essas pessoas que ela começa aos seus atendimentos. Então, como a situação hoje é em relação ao local, né, essas pessoas são caracterizadas como os coelhos, ou elas já começam esse atendimento precocemente, né, das pessoas do seu convívio, ou também cobrando por isso, ou elas já estão planejando ter, né, o seu espaço ou onde elas vão poder atender. E aí depois nós vamos falar em relação a um local fixo para atendimento, né, quais são as particularidades, né, que existe em relação a esse tipo de atendimento. Nós temos também o perfil que nós chamamos carinhosamente também de tartarugas, né, que tem todo esse planejamento, né, tem toda essa visão, tem todo esse entendimento de que a auriculoterapia também é uma excelente técnica, pode e contribui, né, por aquilo que ela já viu no curso, por aquilo que ela já viu em aula, pelos resultados práticos que ela já teve. Ela entende que a auriculoterapia é uma técnica incrível e ela se dedica também bastante àquilo. E também pode ser, né, de forma integral, mas o acontecimento dos eventos na vida dela vão sendo de forma mais lenta, né? Então ela vai fazendo as coisas, mas vai fazendo com uma constância, porém de forma menos rápida que os coelhos, né, fazem. Então ela elabora, mas na grande maioria das vezes vão ser aquelas pessoas que vão querer começar os seus atendimentos de forma mais efetiva quando elas tiverem um espaço para atendimento.
E isso não está nada errado, né? É bom que elas pensem assim também. A diferença é que se ela não começar logo os seus atendimentos, ela vai estar se privando do entendimento, da clareza e da segurança que ela pode ter com os atendimentos, com a prática clínica que ela vai tendo ao longo dos atendimentos que ela vai executando. Então, como ela tarda um pouco mais a começar os seus atendimentos, os resultados também começam a tardar a aparecer e, logicamente, ela vai ficar fixa na ideia de que ela precisa de um local para atendimento, né? Então, ela fica vinculada àquilo. O coelho já começou a atender, né? Todos os familiares, já está começando a cobrar um valor simbólico dos amigos e já está pensando, né, em ampliar, né, a sua carteira de clientes, e muitos desses já começam ao longo do curso de formação, e que está tudo certo também, tá? Não tem problema algum com isso. Agora, você pode ser um coelho, você pode ser uma tartaruga. O que você não deve e não pode ser é um avestruz, né, que é o terceiro perfil que nós observamos nos cursos, e que também não está errado, mas só que nós entendemos que é um desperdício, né? Não só para a pessoa, mas para a sociedade, para a humanidade em geral, que poderia ter um profissional apto, capacitado e muito, né, dedicado para o atendimento, mas é aquele perfil de pessoas que se inscreve no curso, né? Começa o aprendizado do curso, entende que a auriculoterapia é uma técnica boa, excelente, que traz resultados, né? Mas ou vai deixando esses estudos por não ter uma constância, né? Um comprometimento em relação àquilo, e muitas vezes o pior, né? Pega esse conhecimento todo que ela teve, entende que é bom, entende que vai trazer resultado para ela, né? Ou seja de forma financeira, ou seja de forma como satisfação pessoal, mas põe a cabeça embaixo da terra e fica parada, né? Deixa que o mundo passe e ela não aplica os conhecimentos que ela estudou, aquilo que ela deveria estar, né, fluindo para o mundo ou para a vida. Logicamente, né, que nessas três situações, né, nós esperamos que você jamais seja um avestruz, né? Ou seja, nós queremos que você cresça, se fortaleça e frutifique, né, todo o conhecimento que você tem e pode ter da auriculoterapia, seja aqui pela Academia Auricular ou seja pelo conhecimento que você vai buscar em outros locais para aprender a auriculoterapia. Mas o importante é que você precisa aplicar esses conhecimentos. Então não se restrinja, não anule o conhecimento que você tem, não só na auriculoterapia, mas em qualquer área da sua vida. Mas hoje nós estamos falando especificamente de auriculoterapia. Então, observe, né, e entenda o quanto a técnica tem de resultado para trazer para você, e aí nós esperamos, né, que vocês apliquem tudo aquilo. Então, evite ser um avestruz ao longo do caminho, porque esse avestruz, quando ele tirar a cabeça para fora do buraco e observar o quanto ele perdeu, seja em relação a tempo ou até mesmo possibilidade de ganhos, né, que ele poderia ter tido ao longo desse tempo, se ele tivesse começado antes, ele vai observar que vários coelhos já ultrapassaram ele, várias tartarugas já ultrapassaram ele, e todas estão fluindo, né, na sua vida terapêutica enquanto ele estava parado. E aí muitas vezes, quando resolve retomar os seus estudos, vai perceber o quanto, né, de tempo já se passou e o quanto ela poderia ter usufruído de tudo aquilo. Logicamente que existem vários perfis aliás, existem várias situações, né, conflitantes, emocionais ou comportamentais, que levam à formação de cada um desses três perfis. Mas nós falamos que, independente das situações adversas que cada pessoa passa na sua vida, nós do lado de cá, como formadores de pessoas, também temos a obrigação, né, desde que vocês queiram, de solucionar ou direcionar cada pessoa que passa por determinadas situações adversas a conseguir fluir nessa área que é a maravilha da auriculoterapia. Então eu, como professor, sempre busco me dedicar não só ao ensino da técnica, mas também à formação pessoal
do futuro auriculoterapeuta, para que essa pessoa esteja preparada e bem preparada e atendida, porque se ela estiver bem, quando ela for atender outras pessoas, os resultados que ela vai ter com a auriculoterapia também vão ser fantásticos. E é isso que importa para nós, formadores de pessoas que vão se dedicar à auriculoterapia. Então nós, como formadores de auriculoterapeutas, eu me coloco, né, na situação, né, de obrigação de também conduzir as pessoas para um patamar mais elevado, ou seja, serem terapeutas diferenciados. Então nisso conta muito o resultado que vocês terão. E para a gente ver os relatos que vocês trazem dos resultados que vocês estão conseguindo com a auriculoterapia é algo que não tem preço. Porque não só isso nos mostra que nós estamos no caminho certo formando auriculoterapeutas, mas que nós temos a certeza que estamos no caminho certo em relação a divulgar uma técnica, né, uma arte terapêutica tão valiosa, tão simples e com resultados tão intensos. Então isso é muito valioso, né, para quem está no papel de professor formando pessoas, né, muito interessante. Então só não sejam avestruzes, né? Caminhem a passos rápidos ou caminhem a passos lentos, mas caminhem, né? Não deixem de atuar, não deixem de estudar e não deixem o tempo passar também nessa área terapêutica que passa tão rápido, né? Então a auriculoterapia ela já se caracteriza por ser uma técnica com resultados muito rápidos. Então nós precisamos acompanhar isso também. A sociedade ela vem sendo cada vez mais acelerada, ela quer resultados cada vez mais imediatos. É por isso que as terapias convencionais, que não trazem as respostas que as pessoas precisam, não trazem os resultados que elas precisam, acabam muitas vezes caindo em descrédito ou entrando naquela linhagem do senso comum de que aquilo está ultrapassado. Então a nossa preocupação em relação à auriculoterapia é já fazer com que essa técnica, que já é incrível e tenha resultados rápidos, ela consiga albergar recursos que vão fazer com que ela acompanhe esse ritmo, essa demanda da sociedade. Então nós pensamos aqui na Academia Auricular a auriculoterapia não só como aquela técnica que foi desenvolvida lá na década de 50 e veio sendo, né, construída no modelo engessado. Então a auriculoterapia nunca foi engessada e nunca vai ser engessada. Então cabe a nós elaborarmos, né, cada vez mais recursos e técnicas diferenciadas que vão atender às demandas que a sociedade vem apresentando e buscar sempre trazer a resposta daqueles eventos que estão acontecendo com aquelas pessoas para que elas tenham a clareza daquilo que acontece com elas também e que nós, como auriculoterapeutas, possamos conduzir essas pessoas para um patamar em que elas se livrem de todo esse processo de desarmonia. Então, nesse contexto, nós vamos observar também no vídeo de hoje que o ambiente em que o terapeuta está atuando também vai influenciar diretamente nos resultados que ele vai ter e na capacidade, na possibilidade de levar o aconselhamento e o direcionamento da clareza que essas pessoas precisam para sair desse estado em que elas estão praticamente, né, sem ter a visão daquilo que acontece com ela. Então, o papel do terapeuta vai nesse processo, nessa via de trazer essa clareza que as pessoas precisam, porque isso vai contribuir muito para a melhora que vocês vão conseguir com ela ao longo do tratamento que vocês estarão fazendo. Perfeito? Então, né, falamos sobre os três tipos, né, de pessoas, basicamente. E também temos, logicamente, a combinação, né, desses três. Então pode ter a miscelânea, né? Uma pessoa que passa, né, a hora é muito rápida, depois ela vai tendo um ritmo lento e às vezes pode, né, cair no esquecimento por um tempo. Então nós temos a miscelânea, né, a miscigenação, né, dessas três
personalidades básicas, né, em relação ao estudo, né, dos estudantes da auriculoterapia. Então, atendimento a domicílio, né, que é o que a grande maioria das pessoas, né, começa por esse processo. Eu comecei dessa forma, atendendo em domicílio. E aí, ao longo dos atendimentos que eu ia fazendo em domicílio, seja na casa das pessoas, ou seja, improvisando, né, na época, o meu apartamento, né, para atendimento, você colocava a maca na sala e atendia os amigos, né, familiares, pessoas mais próximas, né, não era de forma tão profissional assim ainda, mas é um processo, né, que a grande maioria dos terapeutas e auriculoterapeutas passam, que é essa construção do ser terapeuta. Então passa por essa evolução, né, o atendimento das pessoas mais próximas. Então essa é a questão, né, você pode começar pelos seus atendimentos em domicílio, ou seja, não tendo um espaço fixo para os seus atendimentos. Logicamente, né, tem os prós, tem os contras e tem as particularidades, né, de cada modalidade de atendimento, seja no espaço ou seja em domicílio. As vantagens que você vai ter para o atendimento em domicílio vão especialmente na linha de que você não vai ter um custo fixo, né, para se preocupar com ele. Você não vai ter água, aluguel, não vai ter, né, luz, internet para pagar, ou seja, o atendimento em domicílio favorece o terapeuta em relação aos custos que ele poderia ter caso estivesse atendendo num consultório, por exemplo, né, numa sala de atendimento. Então essa é uma vantagem, né, que o atendimento a domicílio traz. Ele é uma outra vantagem que eu vejo também. A pessoa pode cobrar um pouco mais em relação a uma pesquisa de mercado que ela faça, onde ela tenha atendimento, onde veja o colega, por exemplo, que atende no seu consultório. Por que ela pode cobrar a mais? Porque ela tem que levar em conta também que ela está levando um conforto, né, para o paciente no atendimento da casa do paciente. Então pode incluir, né, os custos como deslocamento e o tempo que ela vai levar também, que vai ser muito maior do que se ela estivesse no consultório recebendo uma pessoa para atendimento. Então, em termos de cobrança, né, isso se torna uma vantagem, porque ela pode cobrar um valor a mais por isso. E também a regulamentação, né, nos órgãos públicos vai ser muito menos burocrática, né, do que se ela tiver um consultório para atendimento. Então essas são as 3 principais vantagens que eu vejo para pessoas que vão atender em domicílio. E quais são as desvantagens, professor? Os pontos contra, né? Na minha visão, né, é justamente você estar propenso à influência do ambiente que a pessoa está, ou seja, você estar atendendo na casa da pessoa, na residência dela, na rotina dela, na dinâmica de vida dela, porque quando você se insere no ambiente da pessoa, você como terapeuta está se inserindo num ambiente diferente do que você está acostumado. Ou seja, a energia do local é diferente, as interações sociais são diferentes, então você pode se deparar com cachorro latindo, com briga de casal ou discussões na família, televisão ligada, telefone tocando, né? Então são situações que você pode vivenciar e que vai vivenciar, né, se você optar por essa modalidade, onde você precisa ter as regras bem claras, o máximo possível, para que você consiga fazer um tratamento adequado. Então muitas vezes você vai estar atendendo a pessoa na sala, né? E aí você vai ter todas essas influências ambientais que não vão favorecer o seu atendimento. Por quê? A pessoa vai estar preocupada com a rotina e com a dinâmica que ela tem no seu ambiente. E você, como terapeuta, não vai ter a concentração e a dedicação necessária para colocar o foco naquilo que você está fazendo, porque logicamente não serão todas as vezes, né? Mas na grande maioria dos ambientes
é o que acontece. Ou seja, o terapeuta vai estar sujeito às influências do ambiente. Então, da mesma forma que é um começo, né, para o auriculoterapeuta, ele tem essa dificuldade em focar, em conseguir se dedicar 100%, e em muitas situações vai ficar com uma dificuldade em falar aquilo que precisa ser falado para a pessoa entender o que está acontecendo na vida dela. Porque como é que ela vai falar, por exemplo, né, que determinadas dinâmicas precisam ser mudadas se ela está vendo tudo aquilo acontecer na casa da pessoa, né? Então é bom, né, tem o seu lado positivo, mas tem essa desvantagem também. Uma outra situação é justamente o tempo de deslocamento da pessoa para ir da sua residência, né, ou do seu cliente ou do seu paciente para a casa dele. Então isso leva um tempo de deslocamento, né, que você talvez poderia, se estivesse numa sala de atendimento, já estar atendendo outra pessoa em vez de estar atendendo uma só. Então uma outra desvantagem que eu vejo para esse, né, esse segmento, né, de atendimento em domicílio. Então tem as distrações, né, tem essa questão ambiental, né, e essa dificuldade em acessar, né, essas informações que você quer levar para a pessoa, sabe que ela precisa, mas às vezes não consegue porque o ambiente não vai favorecer que você traga essa clareza com as palavras de terapeuta, né, para ela. Então fica aquele jogo de cintura, falo ou não falo, né, sobre aquilo que você está observando, né, que precisa ser mudado. Então tem também esse tempo de deslocamento e também tem a questão de você não poder organizar adequadamente ou não levar talvez tudo aquilo que você quisesse levar para o atendimento. Então imagina você carregando maca e muitas vezes você tem lá na sua casa, né, no seu ambiente, você tem todo o seu material de auriculoterapia e você imagina assim, hoje essa paciente assim assado, ela está com essa situação, então eu vou levar esse material aqui. Aí quando chega lá, você lembra que esqueceu, por exemplo, da moxa, né? Da moxa para fazer a estimulação da moxa no ponto do rim ou, né, num determinado ponto. Esqueci a moxa. Pronto, não está no consultório, deixou a moxa em casa, não vai poder utilizar a moxa hoje. Ou deixou o aparelhinho de eletroauriculoterapia em casa, não levou ele na sua bolsa, né, no seu kit de material. Então tem isso também. Tem que carregar a maca para cima e para baixo, né? Se for o caso, né? Muitas pessoas já têm um ambiente, uma cadeira confortável, né? Um local que ela possa deitar. Nem sempre o atendimento auricular vai precisar ser deitado, né? Mas então tem essas situações em relação ao material também. Então é outro ponto, né, que precisa ser observado também. Mas em suma, né, como eu falei, na grande maioria das vezes é por onde os auriculoterapeutas vão começar os seus atendimentos, né, indo na casa das pessoas para o atendimento. O que, né, tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Cabe a nós trazermos para que vocês observem e decidam como é que vocês vão se flexibilizar para, né, dar início aos seus atendimentos. Lembrando, só não pode colocar a cabeça embaixo da terra e fazer nada, né? Alguma coisa precisa ser feita. Então, é basicamente isso. E no atendimento em consultório, né, quais são as principais vantagens que nós observamos? Primeiramente, a maior de todas, para minha visão, é o seu ambiente, é o seu local de atendimento. Ali quem dita as regras é você. É como se fosse a extensão da sua casa, né? Então, na sua casa você tem a sua rotina. No seu consultório, você vai estabelecer quais são as rotinas do seu consultório. Você estabelece, né, o tempo aproximado da consulta, você estabelece o que a pessoa precisa fazer quando ela chega no seu consultório, desliga o celular ou põe no modo silencioso, né? Deita, relaxa, vai ter os seus recursos, né, adicionais, como uma musiquinha terapêutica tranquila, um aroma, né, adequado. Então vai ter todo um ambiente construído para acolhimento daquela pessoa no seu consultório.
E por que também é uma vantagem? Porque muitas pessoas entendem que elas precisam sair de casa para serem cuidadas. Então o momento em que elas estão no seu consultório é o momento que elas estão dedicando para a vida e para a saúde delas como pessoas. Então é um benefício que você oferece, né? É um momento que você oferece único para aquela pessoa. Além da técnica que você vai utilizar, né? Além dos recursos da auriculoterapia, o atendimento auricular, você também leva ela para um nível acima de entendimento. Porque ali você também pode falar tudo o que você quiser, a pessoa vai se sentir à vontade para falar tudo aquilo que ela precisa falar para você, sem pensar se a esposa, ou se o marido, ou se a sogra, se o vizinho está escutando o que ela está falando, né? Se fosse no ambiente dela. Então isso favorece muito o entendimento e a fluidez que você vai ter no seu atendimento. Então os resultados tendem a ser muito melhor em relação a isso. Então só por esse aspecto eu já acho que vale muito a pena, né? Você pelo menos pensar, se não for no início, mas em determinado momento da sua carreira como auriculoterapeuta, ter o seu ambiente de atendimento, né? Então só por isso é a principal vantagem que eu vejo nisso, né? Outra coisa é a disposição do material. Você não precisa ficar pensando, por exemplo, se você vai ter que carregar a maca, se vai ter que levar o aparelho de eletro, se vai ter que levar o apalpador, se vai ter que levar a lanceta da sangria. Você sabe que está tudo ali onde você precisar, organizado como você deixou, no local que você deixou. Então o seu material fica todo à sua disposição, sem se preocupar se, né, você tem que levar isso ou tem que levar aquilo. E também a sua agenda, né, que é muito interessante. Porque como nós falamos, né, se você for fazer atendimentos em domicílio, você, no tempo que você faz um atendimento em domicílio, dependendo do deslocamento, você poderia estar fazendo 2 ou 3 atendimentos se fosse no seu consultório, no seu ambiente. Então, no início, né, você vai ver que existem grandes vantagens para o atendimento em domicílio. Quando você estiver, talvez, com uma agenda um pouco mais enxuta de clientes. Mas com o passar do tempo, que a sua agenda de cliente vai aumentando, né, o seu portfólio de pessoas que vão conhecendo o seu trabalho, vão indicando o seu trabalho, a sua seriedade, a sua dedicação para a auriculoterapia vai aumentando, então você vai vendo que surge a necessidade de você ter um ambiente em que você possa acolher essas pessoas para o atendimento, porque vai facilitar também no fluxo da sua agenda. Você vai poder atender mais pessoas ao longo do dia do que se estivesse indo atender em domicílio. Então muitas vezes, por mais que o custo seja, por exemplo, o dobro, aí justificaria talvez você pensar um pouco mais em atendimento a domicílio. Mas com o passar do tempo você vai vendo que não é vantajoso de acordo com o número de atendimentos que você vai fazer ao longo do dia. Então essa é algo a ser levado bastante em consideração, essa capacidade de organização da agenda que você vai tendo para você ter um consultório. E quais são as desvantagens, né? Logicamente, a principal delas, né, vai ser em relação aos custos, né, do consultório. Então vai ter internet para pagar, caso você queira oferecer, né? Mas água e luz, né, com certeza você vai ter que oferecer, né, para as pessoas. Então os custos, né, que você vai ter em relação a isso vão ser maiores. Também em relação à regulamentação do ambiente junto aos órgãos públicos, né? Então vai ter uma burocracia um pouco maior em relação a, por exemplo, o atendimento a domicílio. E aí, logicamente, cada município, né, vai ter o seu entendimento, as suas regras, né? E aí você vai ter que se informar no seu município, né, como é que essas questões para a abertura de um local de atendimento, um consultório, funcionam, né? Mas nada impede também, já que você está se dedicando a isso, nós só estamos falando que é um pouquinho mais burocrático do que atendimento em domicílio, mas não que seja impossível de ser feito, né? Então todos podem se regulamentar, é só um pouquinho de dedicação a mais em relação àquilo.
Então, como é que você vai diminuir, né, ou flexibilizar, especialmente, essa questão da principal desvantagem do atendimento em consultório, né, que você seria mais, né, custoso, né, para você. Nós temos várias pessoas, né, que já atendem nos seus consultórios e que estão procurando pessoas para dividir o local de atendimento, ou seja, dividir a agenda. Eu atendo segunda, quarta e sexta de manhã ou à tarde, e você pode atender terça, quinta e sábado de manhã ou à tarde. Ou seja, existem muitas pessoas que, se você for procurar, você vai ver que elas estão querendo dividir o consultório que elas já atendem, ou seja, compartilhar, né, aquele consultório que já vem pronto, né, montado. Você só leva o seu material pessoal, que pode ser guardado lá também para quando você for atender. Então essa é uma possibilidade que você tem para diminuir, né, essa desvantagem do consultório se for em relação ao pagamento, né, dos custos fixos que cada um pode ter, deixando as crianças passar aí. Então é isso, né? Então nós podemos, né, diminuir essa problemática, né, dos custos fixos se você dividir o consultório com outra pessoa. Ou você busca pessoas que queiram dividir o consultório com você, ou você estabelece o seu local de atendimento e procura pessoas para dividir com você, se você entender que isso é um grande impeditivo para ter um consultório local de atendimento. Então essa é uma possibilidade, né, uma ideia. Uma outra ideia para você fazer isso, para você ter o seu espaço, mas não ter os custos fixos tão altos daquele espaço, é você procurar uma clínica que esteja precisando do serviço de auriculoterapia. Só que muitas clínicas precisam de um auriculoterapeuta atendendo lá, mas não sabem que precisam. Então cabe a quem? A você, como auriculoterapeuta, fazer um projeto básico, uma apresentação, marcar um horário com o administrador, né, ou com o dono dessa clínica e levar para ela tudo aquilo que você, como auriculoterapeuta, tem para oferecer para as pessoas que já frequentam aquela clínica. Então, a partir do dia X, na sua clínica, você vai poder contar com um profissional capacitado em auriculoterapia, e a auriculoterapia é capaz de proporcionar isso para as pessoas. Então, é isso que eu falo. A pessoa tem uma clínica, precisa de um auriculoterapeuta lá, mas não sabe que precisa de um auriculoterapeuta porque nem sabe o que a auriculoterapia pode fazer pelas pessoas que frequentam aquela clínica, né? E aí pode ser uma clínica de especialidades médicas, pode ser uma clínica estética, pode ser uma clínica de outras terapias, né? Então depende, né? Existem vários tipos de clínica e você pode levar, né, a sua proposta para esse ambiente para que você atenda lá num espaço, numa sala que vai ser dedicada, organizada só para você, ou para você e para outro profissional, mas você vai ter o seu ambiente de atendimento sem precisar gastar com aquilo. E aí, logicamente, vai estabelecer uma parceria, né? Geralmente é feito via porcentagem, né? E na grande maioria das vezes, até onde eu conheço, né, fica 70 ou 60% para o profissional e 30 ou 40%, dependendo do local, para a clínica, para o administrador, para o dono da clínica, né? Então é outra forma que você vai ter de estar atendendo em um determinado local que vai ser considerado seu. Você vai ter a privacidade, você vai poder deixar o material e o cliente também vai poder se sentir acolhido, né? Por você, auriculoterapeuta, estar atendendo num local que é praticamente só seu, né? Então você pode fazer isso também, tanto com clínicas, pode levar essa proposta para locais que trabalham com estética ou salão de beleza, né? Ou outros tipos de serviço que estejam correlacionados, né, com
ou saúde ou área da beleza e da estética. Então é um local, são ambientes que acolhem muito bem, né, os serviços de auriculoterapia, e associa-se muito bem também essa possibilidade, né, essa técnica, a técnica com os serviços que são ofertados nesses ambientes. Um outro ambiente também que você pode levar uma proposta para conseguir algum tipo de parceria e ter um ambiente dedicado para você é, por exemplo, uma academia, né, que trabalha com um fluxo grande de pessoas e tem também toda uma série de possíveis clientes, que vão ser as pessoas que praticam suas atividades físicas e que, por um momento ou outro, né, acabam tendo uma distensão, acabam tendo algum tipo de situação, mas não só por isso. É pela divulgação que você vai poder fazer da auriculoterapia e do que a auriculoterapia pode fazer por aquele público que frequenta aquele local. Então, não só restrito à atividade que é desenvolvida no local, mas você vai levar o conhecimento também de que a auriculoterapia pode ser utilizada para situações emocionais, situações orgânicas, disfuncionais, saúde da mulher, saúde do idoso, né? Tudo aquilo que nós já falamos sobre os nichos de atendimento. Então você vai levar a informação para um ambiente que tem um bom fluxo de pessoas que podem ser beneficiadas com aquilo. Então, nesse contexto, né, você vai poder ter os seus ambientes de atendimento sem ficar refém única e exclusivamente dos atendimentos a domicílio. Vou parar de fazer também atendimento a domicílio, nunca mais vou fazer? Também essa não é a ideia. Você pode associar, né, o seu consultório com um ou outro atendimento em domicílio para as pessoas que realmente precisem, né, de atendimento a domicílio, mas que você possa filtrar que existe um local adequado para o atendimento em domicílio. Então você acaba filtrando ao longo da sua construção, né, como auriculoterapeuta, as pessoas que realmente vão precisar serem atendidas em domicílio e aquelas que podem e devem ir, né, no consultório para o atendimento. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, essas são as questões que nós gostaríamos de levantar com vocês em relação aos locais de atendimento, né? Primeiramente, relembrando, né, não precisa ter um local fixo para atendimento, mas é muito interessante que se tenha. Você pode atender em domicílio. Nós falamos sobre as vantagens e desvantagens de atendimento em domicílio e atendimento em consultório. Então você já tem agora bastante clareza sobre as possibilidades que você tem para os seus locais de atendimento. Então espero que vocês tenham gostado bastante das informações que nós trouxemos aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão precisar desse tipo de informação também, ou que gostariam de estar vendo esse vídeo. Clica aqui no like, né, dando like no seu vídeo. Teça os seus comentários aqui abaixo também, que é muito importante para a gente. Busque, né, nossas redes sociais também para o engajamento com a gente. Traga os seus comentários, críticas, elogios, sugestões. Muito grato pela atenção de vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.